Olá! Hoje nós vamos refletir sobre a liturgia deste 8º domingo do tempo comum, que nos apresenta uma imagem rica de sentido, a imagem da árvore, que aparece na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho. O Salmo 91 vai comparar o justo à palmeira. Podemos falar mais especificamente de uma espécie de palmeira, a tamareira, que era muito presente nas terras semitas e considerada sagrada por fornecer o sustento para os povos que habitavam ou atravessavam o deserto. E também ao cedro, uma outra árvore, que representava grandeza, força e resistência, e foi utilizada por Salomão na construção do Templo de Jerusalém. O justo é comparado a estas árvores plantadas na casa do Senhor. Ora, isso significa que aqueles que têm as suas raízes no Senhor dão frutos sempre. Mesmo na velhice, eles são vigorosos porque cheios de seiva, cheios de vida. O justo, por excelência, é o Messias anunciado no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento em Jesus de Nazaré. Assim, Jesus nos ensina, no Evangelho de hoje, que o discípulo deve se parecer com o Mestre. A nossa configuração com Jesus, nosso Mestre, ela é progressiva, ela não acontece de uma hora para outra. Ela é construída diariamente através da ação da graça e das nossas escolhas. Esta semelhança deve se desenvolver através de nossas palavras e também de nossas atitudes. Sobre as palavras, a primeira leitura de hoje nos ensina em tom de alerta. Elas devem ser escutadas com atenção e peneiradas para se conhecer quem fala. Porque, como pelo fruto se conhece a árvore cultivada, assim as palavras revelam o coração de quem as pronuncia. Seguir o exemplo de Jesus, nosso Mestre, é se perguntar honestamente: minhas palavras semeiam vida, como as palavras de Jesus semearam? Ou meu discurso promove o ódio a quem pensa e vive diferente? Ou minhas palavras reforçam o preconceito e a marginalização de pessoas? Ou quem sabe, as minhas palavras colaboram para alienar e manipular a fim de evitar o conhecimento da realidade e o consequente comprometimento com mudanças em si mesmo e no mundo no qual vivemos. E não nos iludamos. Nem sempre palavras retiradas da Bíblia e discursos em nome de Deus e que até o citam promovem vida. Há discursos e mensagens com aparência religiosa, mas com finalidade bem diferente das palavras de Jesus. Com relação às atitudes, o Evangelho nos dá um exemplo do que devemos evitar: a arrogância de se considerar melhor do que o outro. Em certa medida, todos somos cegos, porque dificilmente conseguimos enxergar e compreender tudo e todos. Nós temos pontos cegos, isto é, existem muitas perspectivas que escapam da nossa visão e compreensão. Além disso, nossos pecados, as nossas limitações podem ser maiores que o cisco do irmão e da irmã e nos impedir de ver com clareza. Exatamente por isso, Jesus nos ensina que não devemos julgar nem condenar. Mas é importante lembrar que julgamento é diferente de correção fraterna, que ele mesmo disse que devemos praticar. E que não se pode ser omisso em relação à verdade usando o discurso de eu não quero julgar. Julgar, corrigir ou se omitir são ações que decorrem do que carregamos no mais profundo de cada um de nós. Por isso, Jesus ensina que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Nosso coração deve ter um bom tesouro de convicções e valores que irão transbordar e se concretizar em ações,
no modo como vivemos e nos relacionamos. Jesus mesmo disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então podemos de novo nos perguntar: do que está cheio o nosso coração? Será que ele está entulhado de tralhas que não servem para nada? Será que ele está cheio de sentimentos e lembranças que fazem mal, que o envenenam? Será que ele está vazio e não há o que tirar dele para oferecer ao outro e ao mundo? Ou será que temos um tesouro que pode e deve ser compartilhado para gerar frutos de vida em nosso mundo? Por fim, a segunda leitura nos lembra que a conversão é processo. Uma árvore leva tempo para crescer, estender suas raízes com profundidade, fazer circular a seiva que irá nutri-la e fazê-la dar folhas, flores e frutos. Da saúde das raízes depende a vida da árvore. Da nossa união com o Senhor e de nosso comprometimento em viver seus ensinamentos, depende a mudança de nossa vida e a construção do reino. Por isso é que São Paulo, nesta leitura, com toda a sua sabedoria, nos estimula dizendo: sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Não devemos desanimar no processo, não devemos desistir no processo de cultivo da árvore, que somos cada um de nós enraizados, plantados no Senhor. Renovar nosso empenho na obra do Senhor, que somos todos nós, parece uma boa proposta para o tempo da Quaresma que iremos iniciar em breve. Toda árvore precisa de poda e de cuidado para crescer forte, sadia e do jeito adequado à sua natureza. Que a liturgia de hoje, deste domingo, do 8º domingo do tempo comum, nos ajude a rezar a nossa vida e pedir ao Senhor que aumente nosso desejo de sermos semelhantes ao Mestre, que nos ajude a identificar as podas que devemos fazer em nossas palavras e atitudes e que encha nosso coração com a sua graça para sermos transparência do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia neste país tão sofrido no qual nós vivemos. Que o Senhor nos dê um domingo e uma semana abençoados com a sua graça.